videoaula de hoje, a gente vai aprender sobre variações linguísticas português brasileiro e norma padrão. É uma aula mais focada em interpretação e gramática da língua portuguesa e a gente vai perceber que as três são muito conectadas umas com as outras. Vamos começar com a variação linguística. Como o próprio nome já fala, é a variação da língua, é a mudança da língua. E a gente tem alguns tipos de variações. A primeira, variação social ou cultural, que também recebe o nome de diastrática. O que acontece com a variação social barra cultural? Ela acontece e ela muda de acordo com os hábitos e com as culturas de diferentes grupos sociais. Para mim, é mais fácil explicar com os exemplos. Quando a gente fala de variação social e cultural, a gente tem como exemplo o linguajar dos médicos e o linguajar dos surfistas. Concorda comigo que por os médicos estarem em um meio mais formal, assim, ter que usar aqueles termos médicos, eles vão ter um linguajar diferente dos surfistas, que já pode ser uma linguagem mais informal, com termos relacionados à área do surf. Então, ali está entre o meio social e cultural. A gente tem a variação geográfica barra regional, que também recebe o nome de diatópica, e ela apresenta diferenças de acordo com a região do falante. Então, por exemplo, o jeito lá do povo do Rio de Janeiro de falar o português brasileiro é completamente diferente de um mineiro falar. Igual, o mineiro fala uai, o carioca ele puxa o S. Então, é uma variação de uma mesma língua com base na região de cada falante. E a gente tem a variação histórica barra geracional, que também recebe o nome de diacrônica, e ela vai mudar de acordo com as épocas. Dei um exemplo aqui muito claro. Gente, antes a gente não usava um português mais clássico, um português mais que a gente agora só vê ele em poema, poesia, essas coisas assim. E hoje em dia a gente já tem uma linguagem mais podemos dizer mais contemporânea, né? Porque se antes era clássica, agora vai ser contemporânea. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes, você se falava vossa mercê. Hoje em dia é só você. Outro exemplo aí que eu dei no slide. Antes, umas épocas para trás aí, se falava vou em boa hora. Hoje a gente só fala vou embora. Então, são diferenças que aconteceu nas palavras, na língua, com base no tempo. A outra é a variação situacional, que também recebe o nome de diafásica, que ela vai mudar de acordo com a situação comunicativa. Porque tem situações que a gente precisa falar de um jeito mais formal e tem outras situações que eu preciso, que tipo assim, eu não preciso ser formal. Igual eu no meu grupo de amigas vou falar formal com as minhas amigas? Claro que não. Mas, por exemplo, se eu for escrever um texto dissertativo argumentativo, que é o modelo da redação do Enem, a gente já tem que usar a formalidade. E a gente tem uma outra aqui que é a diamésica. Diamésica. Acho que é diamésica. Ela vai considerar um meio de comunicação. Convenhamos que a forma que eu escrevo no meu celular, no meu grupo de amigas, é completamente diferente do que eu escrever em uma carta. Não tem como a gente colocar numa carta um kkkk da vida. E nem colocar em uma mensagem do WhatsApp atenciosamente fulano de tal, Jojo Todinho. Não tem como, né, guys? Agora a gente vai para o português brasileiro. Coloquei aqui 3 tópicos que a gente precisa saber sobre o português brasileiro. Primeiro, é difícil ser montado um acordo ortográfico da língua portuguesa, porque seria um acordo de gramática acerca da língua portuguesa. Mas por que é difícil montar isso? Porque não é só o Brasil que fala português. Existem muitos outros países lusófonos. O que são países lusófonos? Que têm como idioma a língua portuguesa. Convenhamos que por mais que lá em Portugal eles falam português, o português deles é completamente diferente do nosso português. Então, como que eu vou colocar um acordo ortográfico se em Portugal fala de um jeito e no Brasil fala de outro? Outra coisa, a língua portuguesa, ela passou por influências
pelo menos aqui no Brasil, desde quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, pelos portugueses. Porque aí, ó, os portugueses veio com o português lá de Portugal e começou a ensinar os indígenas. Por não ser a língua oficial dos indígenas, eles meio que vão falar o português do jeitinho deles. E além dos indígenas, eles ainda trouxeram os africanos escravizados e também que outras nações europeias foram explorar o Brasil. Então foi uma mistureba danada. Então é muito importante a gente entender que a língua portuguesa, ela passou por muitas influências. Ela, tipo assim, foi influenciada por diversos aspectos, diversas línguas, diversos povos diferentes. E também, por mais que não exista só o português brasileiro, que, tipo assim, fale o português, o próprio português tem as suas particularidades dentro do português. E um exemplo disso é, por exemplo, as variações regionais. O português mineiro, o brasileiro mineiro, é completamente diferente do brasileiro do carioca, do brasileiro paulista, do brasileiro sulista. Então, assim, o português, ele é amplamente influenciado, ele é amplamente diferente, ele possui várias variações linguísticas e no próprio Brasil, né, porque a gente está falando do português brasileiro, ele sofre mudanças dependendo das regiões. E a gente tem a norma padrão. A norma padrão já entra mais naquilo da gramática. E aí, as normas são divididas em três. Existe a norma gramatical, que é literalmente a gramática, é o que está certo, é como que a gente escreve uma palavra, é como que a gente acentua uma palavra. A norma padrão é um modelo de linguagem que, tipo assim, não é a linguagem que, meu Deus, essa é a certa, essa é a corretíssima, essa não sei o quê, mas é a linguagem que já é idealizada. Então, por exemplo, se a gente pensar no que é certo, tem coisa que a gente tem que fazer, fazem-nos, concentram-os. E a gente geralmente escreve como nos fazem, os concentram. E isso é um exemplo de linguagem idealizada, porque não é a certa, mas todo mundo começou a usar também daquela forma que ela passou também a ser uma considerada certa. Só que lembrando, por mais que a norma padrão tenha essas variações, ela ainda precisa seguir as regras gramaticais. E a gente tem a norma culta, que é uma norma culta, é a norma variável. É a mesma coisa da norma padrão, mas é uma variável. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui de norma culta para vocês. Os mineiros falam nós vai, que está erradíssimo. Nossa, se pegar um português lá de Portugal ouvindo isso, ele fica querendo matar a gente. Só que, tipo assim, essa norma culta dos mineiros, como ela tem sido praticada por muito tempo, ela virou uma linguagem. Ela virou uma linguagem, só que ela é variável, justamente porque ela é uma variação da língua portuguesa. E geralmente a norma culta, ela muda dependendo do contexto social, que vai seguindo aquelas variações. Então, as variações, os tipos de variações linguísticas que a gente tem, resulta em diferentes normas cultas. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.